Paz do Senhor, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a Xana tá aqui para gravar uma palavra para o crescimento espiritual de vocês, certo? O nosso tema de hoje é a fidelidade a Deus. E o nosso versículo para decorar e guardar no coração está lá em Salmos 86:11, onde fala assim: Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na sua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Amém? Então esse salmo está pedindo para que o Senhor nos ajude a andar na verdade da sua palavra, a temer ao seu santo nome e ter um coração fiel a Ele. Amém? Então é isso que nós devemos pedir sempre, ajuda para o Senhor, para que o nosso coração possa ser um coração voltado a Ele, um coração que esteja disposto a obedecer e fazer a vontade de Deus. Amém? Porque lembrando que a nossa carne, ela sempre tem vontade de fazer as coisas da carne e não as coisas do Espírito. Por isso nós temos que pedir ajuda para o nosso Deus, para que a gente possa sempre deixar prevalecer a ajuda, a vontade do nosso Espírito. Amém? Ele que vai obedecer a Deus, é no Espírito que nós vamos decidir fazer a vontade de Deus. Então, lembrando que nós não vamos sentir vontade, porque a palavra de Deus mesmo fala que enganoso é o nosso coração. Então, obedecer se trata de decisão e não de sentimento. Amém? A palavra que nós vamos falar um pouquinho hoje está lá no livro de Daniel. O capítulo é o 3 e os versículos é de 1 a 30. Talvez a grande maioria de vocês conheça a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra de Deus fala que o rei Nabucodonosor, ele manda fazer uma estátua de escultura feita toda de ouro. E aí ele chama lá os prefeitos, sátrapas, os governadores, muitas pessoas lá da província, lá na Babilônia. E aí ele manda com que todos eles venham se curvar diante dessa estátua. Então, quando o arauto tocasse o instrumento, todos deveriam se prostrar. Todas as pessoas que estavam por ali estavam presentes. Mas a palavra de Deus fala que teve 3 judeus que não se prostraram, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E a palavra também nos conta que algumas pessoas viram que eles não se prostraram e correram contar para o rei Nabucodonosor. E a ordem que o rei Nabucodonosor tinha era que aqueles que não se prostrassem seriam jogados na fornalha ardente. E aí, com certeza, o que aconteceria com eles? Morte na certa. Era o que aconteceria com todos aqueles que não obedecessem ao rei. E, consequentemente, a maioria obedeceu, mas Sadraque, Mesaque e Abednego serviam a Deus e sabiam que nosso Deus é o único Deus verdadeiro. E eles eram fiéis a Deus. Então, eles guardavam a palavra de Deus no seu coração. E por isso eles sabiam que se eles se prostrassem diante daquela estátua, estariam pecando contra Deus. E entre pecar contra Deus e agradar o rei Nabucodonosor, eles preferiram, então, deixar de agradar o rei Nabucodonosor e jamais ferir a sua fidelidade a Deus. E a palavra de Deus fala que, então, eles foram chamados diante do rei Nabucodonosor e o rei Nabucodonosor ainda pergunta para eles se é verdade que eles não tinham se curvado. Talvez, na hora do medo, eles poderiam até falar que eles tinham se curvado para tentar se safar da situação. Mas eles sabiam que se eles mentissem também para o rei Nabucodonosor, eles também estariam desagradando a Deus. E, em hipótese alguma, eles queriam desobedecer a palavra de Deus. Eles estavam querendo fazer a vontade do nosso Deus. Então, em nenhum momento, eles queriam fazer algo que corrompesse a comunhão que eles tinham com Deus. Então, a palavra de Deus fala que o rei Nabucodonosor, ele pergunta para eles e eles os ameaça, dizendo que vai jogar eles na fornalha ardente. Só que quando eles olham para o rei Nabucodonosor, e o rei fala assim, tá, mas e se o Deus de vocês não fizer nada por vocês? Aí quando um deles responde assim, olha, que se Deus fizer, tudo bem, mas se Deus não fizer, é Deus que sabe o que fazer. Ou seja, eles confiavam plenamente em Deus.
Então eles não estavam interferindo e dizendo o que Deus teria que fazer, como Deus teria que agir. Simplesmente eles optaram por obedecer a Deus sem se importar com as circunstâncias. E a palavra de Deus fala que então o rei Nabucodonosor ficou tão furioso, que então ele decide jogar eles na fornalha ardente, e não só se conteve em jogá-los na fornalha, mas sim aqueceu a fornalha 7 vezes mais. E pegou os seus guardas mais fortes e jogou eles lá dentro. E a palavra de Deus fala que eles foram com roupas, com chapéus e tudo mais. E quando o rei Nabucodonosor ficou olhando, ele não enxerga apenas 3 homens lá dentro, mas ele enxerga 4 homens. E ele fala que o 4º homem, ele tem um aspecto como se fosse um filho dos deuses, porque ele era muito bonito, com certeza. E aí o que acontece? Quando ele vê que tem essa situação, ele manda então com que tirem aqueles homens de dentro da fornalha. E ele percebe que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham nem um cheiro de fumaça, que não tinha acontecido absolutamente nada com eles. E então, o rei Nabucodonosor, no versículo 29, fala que aqueles que falarem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, esses seriam castigados, porque nenhum Deus protege como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele é um Deus verdadeiro. Isso sai da boca do rei Nabucodonosor. E como se não bastasse isso, ele reconheceu o nosso Deus. Ainda no versículo 30, ele fala que ele faz prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, eles prosperaram por ser obedientes a Deus. E qual que é a palavra que eu quero deixar para você nesta tarde, nessa manhã, nessa noite? Não sei o horário que você está vendo. Eu quero dizer para você que nós vivemos dias difíceis, mas nós precisamos aprender como Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis a Deus. Nós também temos que aprender a ser fiéis a Deus, obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade. Existem pessoas que elas se adaptam conforme o lugar que elas estão. Se elas estão num lugar onde as pessoas falam besteiras, então ela vai falar besteiras. Se ela está num lugar onde as pessoas são mais intelectuais, então ela vai ser mais intelectual. É mais ou menos uma pessoa chamada camaleão. Onde ela está, onde é o ambiente, ela vai se adaptar conforme ao ambiente. Só que nós que conhecemos a palavra, temos que entender que nós não precisamos nos adaptar conforme o ambiente. Mas nós temos que nos adaptar e nos deixar, ou seja, ficar em forma com a palavra de Deus. Nós temos que fazer aquilo que está na palavra. Nós não devemos nos preocupar em agradar pessoas, porque se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem se preocupado em agradar Nabucodonosor, eles teriam obedecido ao rei Nabucodonosor. Mas eles estavam preocupados em agradar ao Senhor. Quando nós estamos preocupados em agradar a Deus e fazer a vontade dele, automaticamente nós vamos amar o nosso próximo e vamos fazer o melhor para o nosso próximo. Mesmo que o nosso próximo não mereça, nós vamos fazer. Assim como Jesus, naquela cruz, morreu por todos aqueles que não mereciam, nós mesmos não merecíamos, mas o Senhor morreu sem exceção, não fez acepção de pessoas. Então, quando nós buscamos agradar a Deus, automaticamente nós vamos servir as pessoas, porque Jesus veio para servir. E nós temos que entender também que quando nós se preocupamos em fazer a vontade de Deus, nós vamos ser recompensados. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram recompensados e eles foram honrados, porque através da vida deles, Deus foi conhecido. Então, por isso que nós temos que também procurar fazer a vontade de Deus. A palavra mesmo fala que nós temos que ser a luz desse mundo, o sal dessa terra, a luz desse mundo. Se você estiver num lugar de escuridão e você acender um pouquinho de luz, você vai ver que faz uma grande diferença. Se você comer uma comida onde não tem sal, o que muitas pessoas falam? Comida sem sal, comida de doente. Então, por isso que nós somos o sal da terra. Porque se nós não fizermos a diferença e não levarmos o amor de Deus, levarmos a palavra, a terra é uma terra doente. Por quê? A corrupção existe,
A maldade existe, cada um quer fazer a sua própria vontade, fazer aquilo que é melhor para si mesmo. Mas quando nós servimos a Deus e fazemos a vontade de Deus, nós deixamos de fazer a nossa vontade e fazemos a vontade de Deus. Por isso Paulo mesmo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então eu não vou mais fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Cristo. E o que Cristo faz? Ele obedece a palavra de Deus. Então é isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui nessa terra. Não tem como nós não estar nela. Só que nós temos que aprender a obedecer à vontade de Deus e não fazer aquilo que todo mundo faz. Mas nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus manda com que façamos. Ah, tia Ana, mas eu vou perder a amizade na escola, os meus vizinhos, porque todo mundo tá fazendo e eu não tô fazendo. Todo mundo fala besteira e eu não tô falando besteira. Todo mundo bebe e eu não bebo. Todo mundo tá fazendo tal coisa e eu não tô fazendo. Eu quero dizer para você que quando você obedece a palavra de Deus, você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Agora, quando você não obedece a palavra de Deus, não tem como você ser abençoado, porque você está fora da palavra. Então, indiferente da situação que você esteja, se preocupe em agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Amém? Amém? Se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem obedecido a palavra, hoje nós nem estaríamos lendo sobre a vida deles. Mas eles foram um exemplo de fidelidade a Deus. Então, indiferente da situação, seja fiel a Deus, porque quem morreu naquela cruz foi Jesus. Ele é o único amigo que não nos abandona, indiferente da situação. Jesus não te abandona, porque ele morreu por você e ele quer que você vá viver a vida eternamente com ele. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa palavra fique no seu coração. Feche os seus olhos neste momento que eu vou fazer uma oração por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está ouvindo essa palavra, cada adolescente, cada pessoa que está ouvindo, que o Senhor venha estar, Senhor Deus, colocando em nós, ó Pai, o desejo de sempre ser fiel a Ti, que possamos viver na Sua verdade, na Sua palavra e temer ao Senhor sempre, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, guarde a palavra do Senhor no seu coração e eu tenho certeza que você vai ter uma vida abundante em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, paz do Senhor. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!